E uma pergunta muito... ela é uma pergunta que nós utilizamos, na maioria das vezes, no podcast, e cabe para o senhor, talvez, aqui. Quem que é o pastor Jefferson Albino? E eu vou deixar uma segunda pergunta para o senhor já raciocinar e já trabalhar o senhor já, hein? Aonde começa o policial militar Jefferson e onde começa o pastor Jefferson Albino? Que hoje converge, né, as duas coisas assim. Mas e quem que é o pastor Jefferson Albino? Conta um pouco pra gente. O pastor Jefferson Albino é uma pessoa que era para dar tudo errado. Vim numa família totalmente pobre, família difícil, né? Apesar que nossa geração foi uma geração massacrada. Sim. Não tinha porta de emprego, ninguém dava oportunidade para nós. Graças a Deus que Deus tem abençoado. E eu acredito que foi as orações dos nossos pais da fé, que oraram pela nossa geração e que Deus tem nos abençoado. Penso numa família totalmente difícil. Era minha mãe, meu irmão, minha irmã, morando em 2 cômodos, banheiro fora. E minha mãe desempregada. E a única renda que a gente tinha era ir catar reciclagem, Tapetininga. Quantas e quantas vezes, com um saco de estopa nas costas, percorrendo Tapetininga para poder conseguir uma reciclagem. E não foi apenas uma, foram várias vezes que no final da tarde, após vender aquela reciclagem, a gente ia na mercearia do Tuta. Lembra a mercearia do Tuta? Sim, já ouvi bastante, hein? Nossa, foi longe, hein, pastor? É do nosso tempo, né? É. A mercearia do Tuta. Sim. E a mercearia do Tuta era uma potência naquela época, né? Sim. E tinha a mercearia do Tuta e o mercearia do Borba. Eu chegava na mercearia do Tuta lá, pegava uma tobaína na prateleira, ia no final lá, pegava um filãozinho e uma fatia de mortadela. Daí sentava na calçada e aquele era meu café da manhã, o meu almoço e meu jantar. Meu Deus. E tinha que sobrar um dinheirinho para poder levar para casa. Então pensa numa família totalmente de luta, de miséria, de sofrimento. Mas eu sempre tive algo no meu coração que eu sempre sonhei em conquistar. Mas tantas diversidades, até que um dia entrei numa igreja evangélica, totalmente destruído. Tinha uma DT 180 e comecei a trabalhar de mototáxi. Só que as pessoas que pegavam carona comigo saíam amaldiçoando minha vida. Pensa, a pessoa descia. Imagino. Porque tomavam aquele banho de óleo, né? Da fumaça e... Fumaça. E eu estava devendo 10 meses de aluguel. Um mandado judicial, 10 com meses? ordem de despejo. Nossa. Porque não tinha de onde tirar o dinheiro. E parei minha moto. A moto parou, né? Na porta de uma igreja. E eu batalhando para conseguir poder pagar o aluguel. A moto parou e eu falei, agora só faltou isso, né? Estragar essa moto. Daí estacionei aquela moto e comecei a ouvir um som tranquilo de um teclado. Daí eu me lembro da história de Davi com Saul, quando estava perturbado. Que Davi pegava a harpa, começava a adorar a Deus e o coração de Saul ficava em paz. Perfeito. E meu coração estava perturbado mesmo. Porque naquela semana tinha recebido a visita oficial de justiça e falou assim, vocês têm 10 dias para desocupar essa casa. E eu perguntei para ele, mas para onde que vocês vão tirar a gente aqui? Falou, nós vamos pegar um caminhão da prefeitura, a viatura da polícia, encostar na porta e nós vamos tirar vocês aqui, jogar vocês no mato, debaixo de uma ponte, mas nessa casa vocês não ficam. Meu Deus. E eu não conhecia Cristo. Os meus amigos já estavam na casa do Senhor, que cresceram comigo no bairro, mas nenhum teve a coragem de pegar e me evangelizar, entregar um folheto. E só falavam assim, esse aí vai ser um trombadinha, vai ser um maconheiro, vai morar no presídio. Era um desacreditado, pastor. Esse aí, como diz, não tem futuro. Mas naquela tarde, minha moto parou, estacionei aquela moto na porta de uma igreja. Não conhecia igreja, para mim, padre, pastor, era tudo um só, né? Porque minha mãe me levava no centro de espírita, né? Macumba, para poder receber os passes, e a nossa vida veio melhorar, estava só regredindo. E a nossa compra mensal, a nossa compra semanal, melhor dizendo, né? Era 3 jiló, meio quilo de açúcar, meio quilo de arroz e uma caixinha de chá. Pensa. Meu Deus. Quem consegue sobreviver, né? Mas hoje eu começo a entender que, naquela época, Deus já estava cuidando da minha vida, da minha família. Era uma vida de miséria, praticamente, pastor. Miséria, difícil. Sim. Mas eu tinha 1000 motivos, né? Para ser um bandido, entrar pro crime, pro roubo. Mas eu tinha algo no meu coração que eu ia vencer na vida. Amém. Parei aquela moto
E deu uma revolta no meu coração. Falei, e agora? Estragou essa moto e o que vai ser da minha vida? Só que daí eu olhei para trás, a placa de uma igreja evangélica, falei, vou entrar aí para ver o que tem aí dentro. Sentei no último banco e um jovem garoto em cima do altar tocando um som de um teclado. Naquele momento veio paz no meu coração. Depois saiu um senhor de terno e gravata, uma porta no fundo do altar, pegou a Bíblia e aquele homem ele falou assim, ó, quer que Deus mude a tua história? Faça uma coisa para ele que você nunca fez, que ele vai fazer algo para você que ele nunca fez. O desafio já Eu aí. não conhecia Cristo, não sabia que era pentecostal, línguas estranhas, dom da revelação, sabe? Como diz? Sim. É totalmente Cru de tudo mesmo, né? leigo de tudo. Tudo. Fiquei sentado no último banco lá, só observando aquele culto. Daí ele pegou, abriu no Salmo 23. Ele falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guie-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos Glória a dias. Deus. Só que o interessante é que aquele homem pegou e fechou a Bíblia. Ele não pregou. Ele falou assim, eu te desafio, faça uma coisa para Deus que você nunca fez e se prepara para o milagre de Deus na sua vida. Não tinha ensinamento de nada de Deus. Primeira vez colocar o pé numa igreja evangélica. O obreiro passou com uma salva e naquele dia eu tinha conseguido uma quantia razoável da minha corrida de mototáxi. Mas algo tocou no meu coração. Você quer que Deus mude sua vida? Você quer que sua vida seja transformada, sua história seja mudada? Tudo que você tem, deposita nessa salva. Nossa, que desafio, hein? Desafio, hein? Meu Deus. Só que naquele momento eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que tocou no meu coração. Eu não pensei na minha casa que estava passando por miséria, não pensei que eu estava devendo 10 meses de aluguel, não pensei que eu estava com ordem de despejo. Eu coloquei a mão no bolso e aquele pacote de dinheiro coloquei na salva. Pastor, deixa eu fazer uma observação. O senhor, esse período que o senhor está relatando, o senhor morava com os pais ou já era casado já? Com os pais. Com os pais ainda. Com os pais, era minha mãe, Perfeito. o meu irmão e minha irmã. Responsabilidade, hein? Então, e eu sou o mais velho da casa, então Então, a minha obrigação era levar o sustento para a minha família, né? Tem que puxar todo mundo, né? Literalmente, né? Eu ia Perfeito. na rodoviária, tinha um pessoal que tinha aquela tal da carrocinha, né? Sim. A carrocinha, o cavalo, e eu pegava, conversava com o senhor lá, pensa, 12 anos, quem ia dar crédito a uma criança de 12 anos? Eu falava, viu, preciso levar lá no Mato Seco, porque eu preciso comprar umas caixas de mexerica lá e pagava ele o carreto, e lá no Mato Seco, colhia as mexerica e trazia em casa, eu virava no chão e empacotava e saía vendendo. Você vai vender? Ah, meu Deus. Então Desde arregaçar as mangas e ir para cima.